gravar em breve. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre métodos cromatográficos, né? Que também é super importante para vocês saber sobre cromatografia, sobre como são separadas as substâncias. Na aula de hoje, que é uma primeira parte, a gente vai falar dos princípios básicos, do básico da cromatografia. E na próxima aula, a gente vai falar sobre cromatografia líquida de alta eficiência e cromatografia gasosa. E aí, depois a gente continua falando outros assuntos aleatórios. Mas o principal dessas duas aulas aí são os métodos cromatográficos. Então, quando a gente fala de cromatografia, a cromatografia surgiu aí já há um bom tempo, né? Surgiu quando? Quando um cara ele teve a ideia, né, de preencher uma coluna de vidro aí com esse carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio aí, se a gente quisesse achar carbonato de cálcio na nossa vida, é só você pegar um monte de conchinha do mar e esmagar, que você vai ter lá carbonato de cálcio. Então, eu não sei se o que ele fez aqui foi com pó de concha, mas pó de concha é carbonato de cálcio. Colocou um extrato de uma planta aqui, ó. E aí o que acontece? Ele foi adicionando solvente, solvente foi descendo, né? Pingando aqui embaixo, foi descendo, e ele foi carregando esse extrato, olha lá, ó. E com o tempo, esse extrato ele foi se separando em duas substâncias. Um momento saiu a vermelhinha, ele pegou. No segundo momento, saiu a verdinha e ele pegou a verdinha separada aí, tá? E ele foi o primeiro cientista aí a utilizar esse termo cromatografia. Croma vem de cores e grafia vem de escrita. Não é que nada está sendo escrito, colorido, nem nada, não. É só porque ele viu que formavam coisas coloridas. É muito bonitinho fazer cromatografia em coluna, em laboratório. Nós faríamos, se fosse possível, se não fosse o coronga, né? Por quê? Porque é sempre muito colorido, é muito legal. Vocês iam tirar várias fotos, ia postar no Instagram, ia ficar famoso lá. Tudo bem? Mas então surgiu aí porque é colorido. Também queria, é super legal a aula de cromatografia. Tá? Cromatografia é um método no qual, então, aí, ó, os componentes são separados em uma coluna contendo um adsorvente com um sistema de fluxo, tá? Gente, adsorvente, quando a gente fala de adsorvente, adsorver é o seguinte, ó, você tem uma partícula aqui, eu acho que eu já até tratei com vocês esse ponto aí, e aí, olha que beleza, trocando a cor da caneta. Adsorver é quando vem uma outra partícula aqui, ó, né? E ela vai ficar colada aí na superfície dessa partícula. Se vocês quiserem ver um processo de adsorção muito legal, você pode fazer o seguinte. Se você tiver um pedacinho de pano na sua casa que você não vai usar mais, pode não usar mais, não vai fazer uma roupa nova, por favor. Pega esse pedacinho de pano 3D, olha aí, coloquem os óculos e coloquem uma gota de óleo, pode ser óleo de soja, pode ser azeite, o óleo que você imaginar que você quiser, tá? Óleo de soja ou azeite. E aí você joga em cima lá, né? Joga em cima talco. Pode ser esse talco de pé aí, Baruel e tudo mais. O talco, ele é um material aí que ele é conhecido por ser adsorvente. Você pega o talco, então, você vai pegar... Olha, gente, já tem um pano aqui, coincidentemente. Você vai pegar e vai ficar esfregando assim, ó. Com o tempo, a manchinha de óleo vai sair do seu paninho, tá? Então, essa é uma boa dica aí, se você sujou sua roupa com óleo, né? Sei lá, você estava numa oficina e sujou a roupa de óleo, se você foi numa festa, foi colocar azeite, sujou sua roupa de festa com azeite, antes de você colocar ela para lavar, joga um pouquinho de talco lá em cima e deixa o talco lá, porque o talco ele vai adsorver as moléculas de óleo e você vai tirar um pouco mais fácil esse óleo aí. A gente sabe que o óleo não se dissolve em água. Tudo bem? O paninho tá cheiroso. Tá? Então, é um exemplo de adsorvente. Adsorvente, as moléculas ficam na superfície. Por quê? Porque nós temos a outra opção aí, que é o absorvente. Né? Muito conhecido por mulheres aí. O absorvente são moléculas, são substâncias que elas vão incorporar o material. Né? O material vai ser incorporado na rede dessa substância aí, e ele vai inchar, querendo ou não, né? Uma substância adsorvente aí é a que possui aí em fraldas, né? Quando nós falamos de fraldas de bebê aí,
A fralda, ela tem uma substância que é absorvente. Se você abrir lá, o xixi não vai estar mais líquido, ele vai estar um gel. Aquele gelzinho, sabe aquele gelzinho que você compra na feira, que vira umas bolinhas, uma bola grande, umas bolas grandes? Aquilo é um fenômeno de absorção. O talco é uma adsorção, então não se confundam com isso daí. E a cromatografia, ela se baseia na adsorção, ou seja, as moléculas, elas não vão ficar presas, elas só vão ficar retidas na superfície aí, né, dessa substância que está nessa coluna. E segundo a IUPAC, que é a mãe de todas as siglas e termos que são usados aí nas ciências, né? Cromatografia é um método físico de separação na qual os componentes serão separados, são distribuídos em duas fases, uma estacionária, enquanto outra se move em uma direção definida, tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui é importante, o método físico, tá? Não há reação química quando se fala de cromatografia. Nós não temos reação, não há reação. Isso é importante porque travou. Isso é importante porque você não quer que aconteça uma reação química. Para que serve a cromatografia? A cromatografia serve para você separar. Uai, gente, travou mesmo. Cadê o lápis? Serve para você separar substâncias, não para você fazer uma reação com elas aí. Tudo bem? Só achar aqui. Aqui, achei. Tudo bem? Então, não há reação química aí quando a gente fala de cromatografia. Não há reação, é um fenômeno físico. Aqui é o mesmo exemplo mostrando, você vai colocar uma mistura, essa mistura aqui, nesse caso, tem 3 substâncias. Olha aqui, ó. Aqui você está adicionando um solvente, tá? Esse solvente aqui vai ser quem? Vai ser a sua chamada fase móvel. Por quê? Porque é ela que está se movendo. Esse solvente aí, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai descer aqui pela sua coluna, você vai jogar ele vai ficar escorrendo, descendo, sempre pingando, ela vai ficar gotejando e você vai tendo que colocar mais solvente lá em cima, tá? A fase estacionária é o pó que está lá dentro, é o pozinho, parece um pozinho mesmo, né? Que o cara usou pó de casca de concha, a gente vai usar sílica, mas é a fase que não vai se mover, tá? A fase estacionária, ela pode ser sólida ou líquida, suportada em um sólido. Isso daqui já é, no caso, quando a gente está falando de cromatografia líquida de alta eficiência ou cromatografia gasosa, tá? E a fase móvel pode ser um gás ou um líquido aí, tá? Quando a gente está falando aqui dessa cromatografia de coluna, sempre a cromatografia vai ser fase sólida e vai ser estacionária. Olha um exemplo aí do que acontece na cromatografia, então, né? As substâncias, elas têm interações diferentes. Aqui a gente tem a fase estacionária, né? Uma partícula da fase estacionária, partículas da fase estacionária aqui. E a gente tem 2 substâncias juntas aí, ó. A vermelhinha e a verdinha. No começo elas estavam juntas, né? Olha o que aconteceu. Elas vão passando, a vermelhinha está ficando mais presa ali, ó. A vermelhinha ficando mais presa, né? Mais absorvida, ela tem uma maior interação, há uma maior interação dela, então, com a fase estacionária, e a verdinha vai embora. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que elas comecem a se separar aí, ó. E aí você consegue fazer o quê? Você consegue recolher primeiro, então, a verdinha e depois a vermelhinha. Se a gente olhar aqui, então, ó, a azulzinha seria a que passou mais direto, teve menos interação, e a verdinha é a que está ficando mais presa ali na fase estacionária, naquele caso aqui, nesse é outro caso aí, tá? É um processo físico, igual a gente falou, não existe uma reação química, até porque você quer separar, né? E qualquer cromatografia é composta de 3 componentes aí, né? A fase estacionária, a fase móvel, que vai ser o que você está passando, e a mistura que você quer separar. Tudo bem? A gente pode controlar a fase móvel e a fase estacionária, sendo a mistura o problema que você quer resolver. Por quê? Porque você quer deixar de ser mistura e fazer o quê? Fazer com que elas se separem. Cai muita cromatografia, gente. Cai muita cromatografia em concurso. Eu fico impressionado sempre, principalmente quando a gente fala de cromatografia líquida de alta eficiência. Vulgo também se chama aí HPLC, tá? Por quê?
porque são os equipamentos que são mais utilizados. A maioria das coisas, quando você vai cuidar, você vai tratar, elas vão vir misturadas, um monte de coisa, e aí você consegue separar. Aqui a gente tem uma fotozinha, ó, de uma coluna, né? Essa coluna, ela tá, ó, tem um monte de solvente ainda para descer aqui, mas você pode encher mais se quiser. Aqui começa a sua fase estacionária, colocou a misturinha aqui, está se separando, ó. Tem uma parte aqui que já é bem amarelinha, tem uma parte aqui que é laranjinha. Eu tenho uma mania, eu trabalhei tanto com composto azul, eu peguei essa foto da internet, mas eu fico assim, gente, será que essa coluna fui eu que fiz um dia no laboratório? Era igualzinha. E um amigo meu falou assim, deixa eu tirar a foto dessa coluna aí que tá bem bonita. Às vezes é essa, não sei, foda-se. 3 substâncias aí, ó. Tem essa vermelhona aí, essa laranjinha, essa amarelinha, sendo separadas, e aí você pega ela lá embaixo, você abre a torneirinha e pega elas. A torneirinha fica sempre aberta. E aqui já é uma cromatografia diferente que a gente vai falar hoje também, que é a cromatografia em camada delgada. A gente vê que é uma plaquinha bem fininha, aplicou aqui a substância, a gente vai falar disso daí. Tem aqui, ó, várias substâncias aqui sendo separadas, né? Olha só essa mistura aqui, quantas substâncias tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 compostos. 6 compostos. Então, a cromatografia serve para separar essas substâncias aí, tá? Os métodos podem ser classificados de acordo com os mecanismos de separação, tá? Claro, quando a gente fala de cromatografia líquida de alta eficiência, já é um tipo de cromatografia que você está usando, mas existem tipos de mecanismos de separação aí, né? O principal que a gente vê aí é o mecanismo de adsorção, que a fase estacionária é um sólido com poder de adsorção, é o mais comum das cromatografias. Normalmente a gente usa sílica, olha a estrutura da sílica aí, né? Ela é infinita, é um composto chamado aí composto molecular, se eu não me engano, né? Existem compostos moleculares e compostos covalentes, quando tratando de compostos covalentes. É uma nomenclatura que eu não uso muito, assim, que eu não... Mas é igual, por exemplo, o carbono, que é infinita a rede de carbono. Alguém lembra desses nomes aí? O grafite, por exemplo, é um composto molecular, né? Não é uma molécula em si, é um composto que ele é infinito nas 3 dimensões, assim, a rede que ele forma de compostos. Aqui a gente tem a sílica, né? E olha lá, a sílica ela vai interagir com os compostos que forem passando aí por ligações de hidrogênio. Por quê? Porque ela tem muito oxigênio, muito hidrogênio, né? E ela vai interagir, vai segurar, vai reter esses compostos aí e vai fazer com que a molécula fique mais tempo retidinha ali. Tudo bem? Vocês lembram desse nome de composto molecular aí? Só para eu matar essa curiosidade. Mas então a adsorção é a mais fácil aí. Se vocês lembrarem, se der um Google aí enquanto eu continuo dando aula aqui, qualquer coisa me falem, tá? São compostos covalentes que são classificados aí como compostos moleculares ou compostos... É porque para mim molecular é o contrário. Compostos, enfim. Pode ser classificados, então, além do mecanismo de adsorção, nós temos aí também outros mecanismos que variam com a fase estacionária, né? Podendo ser mecanismos aí, né, de afinidade, troca iônica, exclusão, eletroforese e vários. Tem outros mecanismos que a gente não vai citar nesse aqui, mas dependendo do tipo de fase estacionária, então dependendo do que você coloca, né, dessa substância aqui, dependendo de qual é essa substância, como ela vai interagir ali com a sua mistura, vai ter um tipo de nome aí, o mais comum é a adsorção, a gente vai falar de cada uma delas aí, né? Olha aí, quando a gente fala além da adsorção, então, na adsorção é aquela ali, né, a fase estacionária, ela é um sólido que vai ter um poder de adsorção, vai ficar essas moléculas meio retidas ali, só passando nas esferinhas. A sílica, quando você for ver, parece uma areinha, então essa areinha ela é composta aí por essas estruturas, e a molécula ela vai ser absorvida, ela vai só interagir com aquela superfície ali e vai passar reto, tá? Algumas vão ficar mais presas, outras não. Olha aí, ó, de troca iônica, né? Biomoléculas que possuem grupos carregados, troca iônica é importante, principalmente para biomoléculas. A gente sabe que o que acontece? Quando a gente varia o pH, a gente varia aí a carga de algumas moléculas, né? A gente varia a carga de umas moléculas. Pode, por exemplo, você falar aí, quando a gente fala de aminoácidos,
Vocês lembram de aminoácidos? Eles vão ter 2 pH diferentes. A gente tem um grupo ácido no aminoácido, que vai ter um pKa aqui. A gente tem um grupo amina, né? No aminoácido aí, que vai ter um outro pKa aqui, pKa1, pKa2. Então, eles têm grupos, eles às vezes eles vão... O aminoácido ele pode perder esse próton, ele pode ganhar um próton aqui, ficar NH3+, e aqui menos, né? Tem toda essa situação de como os aminoácidos estão aí em soluções. Tem até um vídeo meu aí no YouTube. Qualquer coisa, se vocês procurarem curva de titulação de aminoácidos, explica como que os aminoácidos estão em diferentes pHs, e a gente pode usar essa variação de pH com a carga do aminoácido para fazer essa questão de troca iônica aí. Tá? Então, aí, as moléculas, quando elas ficarem carregadas, elas vão se ligar à carga existente na fase estacionária. Olha a fase estacionária toda positivinha aí, ó. Então, elas vão se ligando lá, né? Quando você for variando o pH e que ela for perdendo essas cargas negativas aqui, porque elas vão perder a carga negativa à medida que elas são protonadas, elas vão, então, se desligar dessa fase estacionária e vão descer para a coluna, tá? Quanto mais carregada, mais fortemente vai se ligar, utilizada para amostras variadas e bastante efetiva para proteínas, justamente por causa dessa questão dos aminoácidos aí, tá? Tem um videozinho bem legal, deixa eu colocar no videozinho aqui para vocês, que mostra como é que acontece essa troca iônica. O vídeo, deixa eu só olhar em qual a parte que ele está aqui do vídeo. Três minutos e 2. Então, aqui, ó, esse videozinho, ele vai mostrar como é que acontece. Vamos aqui no 3 minutos e 2. Esse vídeo eu achei na internet, tá? Então, aqui tá falando da troca iônica. Olha aí, gente, aqui, ó, né? Tá, a substância que é a fase estacionária, essas bolinhas aqui são a fase estacionária, e aqui são a mistura que você está querendo separar aqui, ó, a mistura que você está querendo separar. Posteriormente, na aula que vem, a gente vai falar sobre esse tipo de coluna aqui, sobre esse sinal que vai aparecer aqui, que já é uma cromatografia, já é uma característica de cromatografia de alta definição, né, um HPLC, não vai ser dessa nossa cromatografia, mas olha lá, né? Então, as molequinhas, elas vão interagir com essa fase, vão ficar coladas lá. Aí, o que vai acontecer? Vai começar a diminuir o pKa, o pH da solução, né? Diminuindo o pH, ou seja, tornando ela mais ácida, vai começar a ser protonada aí, vai começar a aparecer, então, algumas molequinhas vão se soltando aí, ó. Então, a vermelhinha num pH determinado se soltou, você consegue recolher ela lá embaixo. Depois vai vir a próxima, né? Vamos ver em qual que vai sair mais. A verdinha saiu separado ali, soltou aqui da sua fase estacionária. Ó, a fase móvel está passando constantemente. A fase móvel é essa parte que está passando aí, tá? E por último, a roxinha. Se a gente olhar a coluninha aqui, ó, olha a coluninha lá como é que fica. Ó, a coluninha, a mistura fica toda aqui, vai sair a fasezinha. A primeira que sai é a vermelhinha. Vai descendo, olha na coluna aqui, ó. Descendo a vermelhinha. Posteriormente, vai descer a verdinha e depois vai descer a roxinha. Nem sempre eles vão sair um de cada vez aí. Isso aí é característico dessa cromatografia de troca iônica aí primeiro, então, tá? Igual eu falei, usado principalmente para proteínas aí, justamente por causa dessa parte dos aminoácidos. A próxima é de exclusão molecular. Exclusão molecular se baseia aí no princípio do tamanho mesmo, então é igual o desenho que está mostrando, ó, moléculas que são maiores, elas não vão conseguir passar pela coluna, né? Não penetram nos poros do material, ELO índice inicialmente, bastante utilizada para análise de polímeros, também chamada de cromatografia por gel permeation. Então, essas que não conseguem ficar dentro da coluna, elas vão sair mais rápido. Lembra, isso daqui não é um fenômeno de absorção, não é absorção. A coluna, a fase móvel, que possui uns poros aí, tá? Ele possui poros e aí eles vão entrar dentro lá. Vamos colocar aqui no videozinho, 3 minutos e 2. O videozinho, olha aí como é que é. Então, o mesmo esquema, ó. Agora repara que o que a gente está mudando? A gente está mudando
Não, essa daqui é a de troca iônica. Troca iônica 3 e 2. E exclusão é essa primeira aqui. Então aí, ó, de exclusão. Aqui tá a fase estacionária. Aqui estão as molequinhas que vão descer. Algumas moléculas vão conseguir penetrar nos poros do material, ó. E outras não vão conseguir, ó. A vermelha não consegue. Então ela começa a descer. Olha lá, se a gente olhar aqui na coluna, ó, mais rapidinho ela começa a descer. Por quê? Porque ela não fica retida ali naqueles poros, ela demora menos para descer. Então ela vai descendo, vai sair primeiro. A verdinha tá passando aí um pouquinho mais rápido e a roxinha tá ficando bem mais presa lá. Então esse é a cromatografia por exclusão, e aí você consegue separar cada uma delas. Ó, agora vai sair a verdinha e, por último, vai sair a roxinha. Repara que a fase estacionária, gente, ela está sempre parada. A fase móvel é essa névoa que está passando, sendo representada pela fase móvel aí. E a mistura que você tinha, que agora está sendo separada aí, é o que você vai pegar ali, tá? Aqui, querendo ou não, só dando um spoiler aí da próxima aula, é a coluna. E, normalmente, os cromatógrafos, eles são ligados a um equipamento de UV-Vis. Então, de acordo com que essas substâncias vão saindo, elas vão apresentando aí, né, picos de absorção que vão dando esses sinais aí no UV-Vis. Então, primeiro saiu a vermelhinha, deu o pico da vermelhinha, saiu a verdinha, o pico da verdinha, saiu a roxinha, o pico da roxinha. Lembrando que a altura do sinal aí, né, a altura do sinal aí tem a ver um pouco com a concentração. Tem a ver com a concentração, mas não somente com a concentração, também com a absorvitividade molar aí. Não é porque a vermelhinha está mais alta que ela é mais concentrada que a roxinha. Você teria que comparar roxinha com roxinha. Você não pode comparar uma entre outra, mas isso daí é papo de UV-Vis. Tudo bem? Tá tranquilo de entender até agora? Beleza, então. Outro método de cromatografia aí, ó. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Outro método aí, por afinidade, o próprio nome já fala, né? Por afinidade, olha esse desenho que bonitinho, né? Na fase estacionária, vão ter alguns ligantes que vão se ligar em substâncias específicas e deixar outras passar, né? Então, ela é se baseada na dissolução específica de uma molécula a um ligante, tá? Ou uma macromolécula. Normalmente, isso daqui são usados para biomoléculas, moléculas grandes, né? Quase todas podem ser purificadas com base em interações específicas. Por quê, gente? Porque biomoléculas são específicas, né? Elas se ligam somente a certos ligantes. Então, se ela somente se liga a certos ligantes, aí você pode, querer ou não, fazer uma coluna com ela aí, ó. Se a gente for falar aí, ó, antígenos, anticorpos, enzimas e açúcares podem ser separados, né? Se você coloca lá um antígeno que se liga a um determinado anticorpo lá, você vai conseguir fazer a sua coluna parar, né? Você vai parar, se a sua coluna, sua fase estacionária tiver anticorpos que se liguem a esse antígeno, ele vai ficar retido lá na sua coluna, tá? A molécula é absorvida e posteriormente ela é eluída. Então ela é eluída, mudança conformacional da molécula pela mudança de pH. Olha como é importante essa questão de mudança do pH, né? Então ela fica presa aqui, variando o pH. Quando você varia aí o pH, depois de um tempo isso daqui vai ficar solto e vai sair, né? É específica para separações problemáticas com alta pureza de uma única molécula. A desvantagem da cromatografia por afinidade é que ela é específica para apenas uma molécula. Então, se você tiver uma mistura de várias biomoléculas lá no seu, na sua, sei lá, no composto que você está trabalhando, no seu problema, você não vai conseguir separar ela por uma coluna de afinidade. Por quê? Todos, né? Você vai conseguir separar apenas uma biomolécula dentro daquele meio, porque ela é específica, ela é altamente específica, e essa especificidade também é bom porque você consegue, né, uma alta pureza daquela substância que você separou, porque só vai ficar ela na sua coluna. Vamos ver o videozinho aqui? O videozinho da afinidade é 4,25, vamos no 4,25 aqui. Olha aí a afinidade. Então, vai ter aqui a fase estacionária, né? Vão colocar a substância lá, a substância vai entrar aqui pela coluna,
vai entrar pela coluna, vai interagir com essa fase estacionária e vai ficar apenas uma molécula específica presa nessa fase estacionária aí, ó. A hora que adicionar, tá chegando a mistura, várias substâncias diferentes aqui, então ele parece que tem um anticorpo, né? Essa estrutura de Y é do anticorpo. Ó, só o anticorpo ficou preso na fase estacionária, só ele ficou preso na fase estacionária. O restante da mistura, pode até olhar aqui pela coluna, ó, ela não se separa muito bem, sai mistureba mesmo e vai dar o sinal meio, vai dar o sinal meio misturado aqui, ó. Olha lá, o sinal sem estar puro do vermelho, saindo misturado um pouco o sinal com verde. Por quê? Porque não é a ideia separar as outras substâncias. Agora, para esse, né, nessa linhazinha aqui, está indicando a variação de pH. Quando ele varia o pH aqui, no momento da variação do pH, olha lá, ó, no momento em que esse pH é variado, né, tá seguindo a linha aqui, ó, no momento em que ele é variado, esses anticorpos, eles se desprendem aí, ó, da fase estacionária e vão embora e você consegue pegar eles, então, com um alto grau de pureza, tá? Esse vídeo aqui eu peguei, eu acho que foi de uma empresa que produz fases estacionárias diferentes, por isso que tem até aqui, ó, se a gente olhar, né, tem aqui os tipos de colunas que usam aí, né, por afinidade aí, ó, tipos de coluna para colunas de afinidade, pode usar essa, tarari, tarará, ó, resinas para afinidade, tudo isso daqui essa empresa produz e ela produziu. Muito obrigado para essa empresa aí, que eu nunca sei qual que essa Toil Pearl, né? Esse vídeo aí que é muito, muito legal. Quando eu vi, eu fiquei apaixonado. Achei muito fera. Então, esse é o método por afinidade. Vamos aqui. Cadê o meu... Isso. Interação hidrofóbica. Interação hidrofóbica. A interação hidrofóbica, ela parece um pouco com aquele que você varia o pH. Qual que é o varia o pH que a gente viu? Com o de troca iônica. Parece com o de troca iônica. Por quê? Porque só parece. Ela vai variar no meio aqui. No de troca iônica, lembra que no de troca iônica, no de troca você varia o pH. No de interação aqui, você vai variar a salinidade do meio. Por quê? A concentração de um sal. Concentração de um sal. Por quê? Porque você começa com essa fase estacionária aqui, ó, com a fase móvel, quer dizer, cheia de sal, tá? A fase estacionária é uma fase hidrofóbica, ela é apolar. Ela é apolar. Isso daí a gente já vai ver daqui a pouco, que já é um outro tipo também específico de cromatografia, mas a fase estacionária é apolar e ela vai interagir o quê? Com biomoléculas que estão com as suas partes apolares de fora, para fora, tá? A gente sabe que biomoléculas, proteínas principalmente, né? Vamos desenhar uma proteína de uma maneira bem tosca aqui, ó. A proteína, ela tem o seu enovelamento. E aí vamos supor, que você colocou ela no meio ali, né? Você colocou ela no meio e ela vai ficar com uma parte polar para fora e uma parte apolar dentro, ou o contrário. No início aqui, como é que ela estava? Como é que ela estava? Se ela está grudadinha aqui, né, na fase estacionária, e a fase estacionária é apolar, então essa parte aqui dela, ela é apolar, tá? Ela é apolar. Você está passando um solvente que tem um monte de coisa polar, então ela não vai interagir com esse solvente aí. A parte polar dela está escondidinha lá. Quando você vai mudando a concentração do sal do solvente aqui, vai diminuindo esse gradiente de solvente, essa proteína que está com esse enovelamento aqui, né, com a parte apolar de fora e com a parte polar lá dentro, ela vai começar a sofrer uma alteração da sua estrutura e vai começar a ficar como? Vai começar a ficar com a parte apolar para fora, polar para fora quer dizer, e a parte apolar lá, guardadinha lá dentro. E essa parte aqui agora, ela vai interagir com quem? Né? Ela vai interagir com o seu solvente que está passando,
e vai, ó, seu solvente que é polar e vai embora. Tudo bem? Então, tudo esse daqui também é parecido com a troca iônica, mas quando a gente faz a troca iônica, a gente está variando o pH e, querendo ou não, a gente está variando as cargas dos aminoácidos. Está relacionado às cargas. Tá? Quando a gente fala de interação hidrofóbica, a gente está variando aí a forma dessas proteínas. Quando varia a forma, então, se você tem uma coluna que ela é apolar, ela vai interagir com a parte apolar. Quando você for variando essa forma aí, a forma vai ser mudada de acordo com a concentração de um sal. Eu não sei se vocês fizeram em bioquímica, né? Mas se você pegar um ovo, depois qualquer coisa pode fazer na sua casa também, que é super legal. Faz uma água bem salgada e quebra um ovo lá dentro, você vai ver que a clara do ovo ele vai ser desnaturada, ela vai ficar branca. Parece que os alunos até perguntavam, fritou? Não fritou a clara, ela desnaturou, né? O processo de fritar também é uma desnaturação, querendo ou não, fritou, mas por meios diferentes. Um foi por variação de meio e o outro foi por temperatura, você levou uma desnaturação dessa sua proteína aí, tá? Então, igual a gente falou, ó, ela é eluída da fase estacionária pela diminuição da concentração de sal na fase móvel, né? E quase todas as moléculas biológicas, isso daqui a gente acabou de falar também, contém partes hidrofóbicas que, sob condições fisiológicas, são escondidas pelas partes hidrofílicas aí. Então, mudando a concentração, mudando o meio aqui, você vai mudar a interação ali e a sua molequinha vai descer lá, tudo bem? A parte do vídeo que tem isso daí, que tem essa interação aí. Essa daqui, 540, vamos ver então essa da hidrofóbica aí, né? Interaction. Olha lá, né? As moléculas, elas estão descendo, elas vão ficar presas, estão presas aí, repara que está presa, e aí aqui nesse caso parece que ele vai começar a aumentar a salinidade do meio, ó. Tá vendo que o meio está ficando mais salgado? Ó, tá ficando mais salgado? Vamos ver no gráficozinho aqui como é que vai ficar. Eu acho que ele vai subir. Ah, tá diminuindo. Diminuindo meio a salinidade, ó. Diminuindo. Quando ele vai diminuindo, essas proteínas, essas biomoléculas, elas vão mudando a sua conformação e vão se desprendendo dessa fase estacionária aqui, tá? Repara que ele está diminuindo o gradiente de salinidade da sua fase móvel lá, da sua fase móvel. Olha a fase móvel passando aí, porque começou a passar o sal ali, eu falei, é a fase móvel. Diminuiu mais um pouco, outras biomoléculas, a verdinha agora se desprendeu, foi diminuindo mais, saiu a roxinha lá, ó. A roxinha e a verdinha saíram bem próximas de si, uma da outra ali. A fase estacionária sempre permanece estacionada, por isso que é fase estacionária, e a fase móvel é a que ficou passando lá. Tudo bem? Então, também é usada para biomoléculas aí, também é utilizada para biomoléculas aí, tudo bem? E a cromatografia de fase reversa? Cromatografia de fase reversa, quando a gente fala da estacionária ali, da interação hidrofóbica, querendo ou não, ela também está usando um pouco de fase reversa, por quê? Porque ela se baseia nas interações hidrofóbicas, ou seja, interações apolares. Se é hidrofóbico, tem medo de água. Se baseia nas interações apolares entre a amostra e o ligante da fase estacionária, ao contrário da normal, onde a fase móvel é mais apolar que a fase estacionária, tá? A gente, quando tem aí a cromatografia normal, a fase móvel, ela vai ser apolar, tá? Se a fase móvel é apolar, a estacionária vai ser, então, polar. Já quando a gente trata aí da cromatografia reversa, de fase reversa, de amarelo estacionária, você vai ter ela aí como sendo uma apolar. Qual que é a vantagem? Olha que ponto legal aí, se a gente parar para pensar já, uma vantagem aí da fase móvel ser polar, você pode usar como solvente, estou dando um exemplo bem básico aí, você poderia usar água como solvente da fase estacionária? Poderia. Da fase móvel? Poderia, né? Então você pode usar
solventes que são menos tóxicos. Não a água necessariamente, mas normalmente os solventes polares aí, eles são menos tóxicos aí, tá? Então você usa solventes menos tóxicos. Quando vai usar normalmente solventes apolares, a gente vai ver que vai usar clorofórmio, vai usar acetonitrila, vai usar hexano, são solventes que são normalmente esses compostos apolares aqui, são hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos, e alguns ainda possuem alguns aletos aí, se a gente for falar, né? Que é o carbono, cloro, flúor, bromo, né? Quando fala, por exemplo, do clorofórmio, tem o clorinho ali, batizado ele ali, né? Usado para utilizar, para separar pequenas moléculas e peptídeos, então, a absorção é muito forte entre a amostra e a fase estacionária, não recomendada para, faltou aqui, né? Mas não é recomendada para moléculas que tenham aí, né, uma fase estacionária, que tenham uma apolaridade muito grande, porque senão você não consegue desprender, aquilo lá vai virar um grume, né? A fase estacionária sendo apolar, se você usar um óleo, se você usar alguma substância lá que seja muito apolar, você não consegue desprender ela da fase. Seria como se você fosse lavar a mancha de óleo com água, não vai sair nunca, vai ser muito difícil sair. Tá? Isso daqui é um dado que tem no Química Nova, falando sobre as cromatografias. Química Nova é uma revista aí de química do Brasil bastante famosa. E ele está falando, ó, dentro da cromatografia líquida de alta eficiência, né? Que é o que a gente vai aprender na próxima aula, mais de 90% dos laboratórios espalhados pelo mundo, pelo menos um método que se aplica à modalidade da cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa, tá? Sistemas de fase reversa consistem, igual a gente falou, numa fase estacionária de menor polaridade, né, e uma fase móvel de maior polaridade, enquanto a fase normal tem as polaridades invertidas, igual a gente falou. Essas fases apresentam várias vantagens de fase reversa aí, ó, como o uso de fases móveis menos tóxicas, né, igual a gente citou ali, e de menor custo, como metanol e água. Fases estacionárias estáveis de muitos tipos diferentes, rápido equilíbrio da coluna após a mudança de fase móvel, isso aqui já é uma coisa mais específica para quem trabalha no laboratório, né? Facilidade de empregar diluição por gradiente, maior rapidez em análise, boa reprodutibilidade do tempo de retenção. Além disso, são muito aplicados a separação de solutos de diferentes polaridades, massas molares e funcionalidades químicas. Então, a cromatografia de fase reversa apresenta aí vantagens muito boas quando se está se tratando aí de cromatografia líquida de alta eficiência aí. Tudo bem? E, querendo ou não, olha aí, ó, mais de 90%, não é raro você encontrar uma cromatografia de fase reversa lá, tá? Quando a gente vai falar de acordo com a fase móvel, então aquela classificação que a gente falou ali era uma classificação de acordo com a fase estacionária. Quando a gente vai falar de acordo com a fase móvel, a gente tem aí a cromatografia pode ser classificada como líquida ou como gasosa, né? Se ela usar líquido como líquido, se ela usar um gás para empurrar as coisas ali como gasosa, que a gente vai falar mais na próxima aula das duas cromatografias. Líquida de alta eficiência, querendo ou não, toda essa aqui que a gente está vendo é um tipo de cromatografia líquida, né? E a gasosa a gente vai falar aí também na próxima aula, que é específico, que em vez de você utilizar como uma fase móvel um solvente, você vai usar um gás. Muito louco, né? Você vai empurrar a sua amostra aí com um gás. Aí a gente vai ver que a coluna é bem maior, a coluna ela é um enroladinho, assim, um fiozinho todo enrolado aí, que chega a alguns quilômetros, né? Uns 2 quilômetros de coluna dá, se você desenrolar o fio, bem comprido mesmo, porque vai separar pelo gás, né? Antes de falar sobre cromatografia líquida e cromatografia gasosa, líquida que, sendo específico de alta eficiência, né, o CLAI, que dizem, a gente tem que falar dessa cromatografia de camada delgada, aí, que é aquela uma que a gente mostrou no comecinho da aula lá, né? O que é a cromatografia de camada delgada? Gente, cromatografia de camada delgada é o próprio nome já diz mesmo, né? Uma fina camadinha, normalmente você vai ter uma plaquinha de metal ou de vidro aí, no laboratório vai ser comum usar uma plaquinha de vidro, né? E em cima dessa plaquinha aí você vai espalhar um pozinho que vai ser a sua fase estacionária. Esse pozinho, ele parece um gesso, né? Parece um gesso, mas é uma sílica.
e ela vai ser a sua fase estacionária, e você vai correr o solvente por essa plaquinha aí. Você vai correr o solvente por essa plaquinha, o solvente vai subir por capilaridade, a gente vai ver lá. Tá? Então, aí, ó, nesse tipo de cromatografia, a fase estacionária é utilizada de forma de uma lâmina bem fininha, por isso que é chamada de camada delgada, né? E também pode ser usada aí cromatografia em papel, mas eu acho muito difícil. Já tentei fazer algumas vezes separação de substâncias por cromatografia em papel, mas eu acho que é mais para educacional do que para utilizar mesmo. Se você quiser também fazer na sua casa, o que você pode fazer? Pega um pedaço de papel aí, papel de caderno, faz um pontinho, pega um caderno, assim, ó, corta um quadradinho. Cadê o quadrado? Aí, travou. Né? Corta um quadradinho de papel, faz um pliquezinho com a sua canetinha azul, Bic aí, ou se você tiver canetinha hidrocor, melhor ainda, faz um pliquezinho e coloca aí um pouco de solução de álcool, né? Não deixa o álcool pegar na sua manchinha, não. Bota num copinho assim, ó, o álcool. Não deixa ele pegar na manchinha. Por quê? Porque ele vai subir, né? Vai subir no papel por capilaridade mesmo. A interação entre o álcool e as moléculas do papel, ela é uma interação benéfica, feliz, então ele vai interagindo, ele vai, que maravilha, ele vai subindo, e ele vai arrastar essa manchinha azul aí com ele. Se a coloração da sua canetinha for formada aí por outras cores, né? Por outras cores aí, ela vai começar a formar umas manchinhas ali diferentes lá, porque vai se separar. Vai se separar. Da mesma maneira que a gente está vendo cromatografia. Mas só quando a gente fala daquelas cromatografias aqui, ó, essa daqui, deixa eu voltar lá naquela primeira lá. A da coluna, a gente coloca o solvente em cima, na cromatografia de camada delgada, a gente coloca o solvente, ele sobe por afinidade mesmo, aqui, ó. Então, aqui foi feito o pliquezinho da amostra, colocou ela no solvente aqui, ó. Colocou ela no solvente aqui, o solvente foi subindo e foi separando as substâncias. Nesse daqui, você coloca a substância aqui e desce o solvente, e aí ela vai separando, descendo. Não confundam, não acham que a cromatografia de camada delgada começa aqui em cima e vai descendo, não. Tudo bem? Eu vou procurar daqui a pouco algum vídeo no YouTube, deve ter. A cromatografia em coluna é o que a gente já falou ali, que é a fase estacionária colocada num tubo e feito de vidro ou metal lá. Então aí, ó, o esqueminha que a gente falou. Coloca o pontinho, olha lá como é que ficou isso daqui, bem bonitinho, né? Coloca o pontinho aí da sua mistura. Com o tempo, o solvente vai subir e vai separar a sua mistura. Pontos importantes quando se faz cromatografia delgada é o quê? Não deixa nunca o solvente subir até o final, tá? O solvente nunca sobe até o final, ele sempre vai subir até um certo pontinho. Aqui tem uma plaquinha aqui, ó. Ele nunca vai subir até o final, ele vai subir até um certo pontinho. Por quê? Porque você consegue medir a distância da onde você aplicou a sua amostra até onde você deixou o solvente subir. Isso daqui é a marquinha do seu solvente, ó. Tá? E aqui é a manchinha das suas substâncias. Nesse caso, ia ter 3 substâncias. Ia ter, ó, uma que tá aqui, da onde aplicou aqui, na real, né? Outra que tá aqui e outra que tá aqui. Cada um ia ter uma distância e ia ter ainda a distância do solvente ali. Por quê? Porque existe para você calcular um chamado fator de retenção, tá? Fator de retenção. Que é essa fórmula que está sendo dada aí embaixo aí, ó. O que é o fator de retenção? É a distância percorrida pelo composto, então essa distância A dividido pela distância B. Distância A pela B. Toma cuidado com o fator de retenção, porque ele é um pouco, o nome, ele te leva a um erro aí. Qual é o erro? Né? Se uma substância corre mais, se ela sobe mais, ela é uma substância que está mais retida ou menos retida? Vamos supor que a gente tivesse uma outra substância aqui, uma verdinha aqui, ó. Né? E eu medi aqui e vou chamar isso daqui. Ela está mais retida ou menos retida do que a A? Sem ser pelo cálculo do fator de retenção. Respondendo mesmo assim, ela fica mais retida ou menos retida na fase estacionária?
A substância verde, menos retida na fase estacionária. Boa. Por que ela fica menos? Ela até correu mais, ó, ela foi mais longe, né? Ela quase saiu junto com o solvente, ela fica menos retida. Quando você vai calcular o fator de retenção, olha lá. Qual teria o maior fator de retenção? Vou chamar isso daqui de V de verde. Qual teria o maior fator de retenção? A bolinha verde ou a A? Quem teria o maior fator de retenção seria a bolinha verde aqui. Tá? Então, o fator de retenção, quanto maior o seu fator de retenção, olha lá, menos retida a amostra. Tá? O fator de retenção, então, ele mostra quanto a amostra fica ou não retida, mas não liga fator de retenção, quanto maior o fator de retenção, mais presa ela fica. Não é isso, tá? Quanto maior o fator de retenção, menos retida a sua amostra fica, porque normalmente a gente tende a ligar a palavra retenção achando que tipo assim, se for maior é mais retido. Não, ele está indicando um fator, e esse fator, se for maior, é menos retida a amostra. Toma cuidado com esse ponto, então, aí. Tudo bem? Mas ele é dado aí, então, por essa pontinha aqui, ó. Então, se a gente fosse calcular aqui, ó, a gente ia medir com a reguinha daqui até aqui, outro daqui até aqui, o fator de retenção do laranjinha daqui até aqui, e até onde subiu o solvente? Ó, repara que até o cara que fez essa plaquinha marcou aqui, ó, o solvente subiu até aqui, ó. Então, aqui seria, por exemplo, se nós fôssemos calcular o fator de retenção, sei lá, dessa substância laranjinha aqui, vamos supor que aqui deu 10 centímetros. Que caneta horrível para escrever ali. Vamos supor que essa distância aqui, ó, que subiu o solvente, deu 10 centímetros. 10 centímetros, tá? E essa distância aqui, ó, deu 8 centímetros. Qual o fator de retenção do laranja? Qual o fator de retenção do laranja? Ia ser 8 sobre 10, que ia dar 0,8, tá? O fator de retenção ele é sempre menor do que 1. Por quê, gente? Porque o solvente sempre vai ser maior do que onde a sua amostra subiu. Se o fator de retenção for igual a 1, é sinal que a sua amostra subiu tudo com o solvente e não é um bom sinal, tá bom? Então, nunca vai ser igual a 1. Fatores de retenção bons aí, ó, são entre 0,4 e 0,6. Tá bom? Deu para entender a parte do fator de retenção? Olha exemplos da cromatografia em papel aí. Como que fica? Então, igual eu falei, né? Serve mais para uma coisa educacional, para você ver que a sua canetinha hidrocor, ela é formada por várias substâncias, a corzinha dela. Então, aí, ó, tem uma substância que é laranja aqui, tem uma substância que é vermelha, essa daqui, que legal. Tem roxo, tem verde, tem azul, para formar as cores. Mas não sei algum... Se você procurar artigo, com certeza você vai achar artigo de algum cara que separou algum produto natural com papel aí, mas é uma coisa muito Bear Grylls, assim, sabe? Muito Discovery Channel, muito raiz demais pro meu gosto. Normalmente, igual a gente falou, é uma plaquinha de vidro ou de alumínio, se for comercial já, normalmente nos laboratórios de vidro, e bota lá o pozinho lá em cima, lá faz uma papinha, parece um gesso daqueles de brincar com criança, espalha em cima, deixa secar e aí você faz a sua plaquinha lá, tá? Cromatografia em coluna, fase estacionária colocada dentro de um tubo de vidro ou de metal. Então, aqui a gente tem uma coluna, olha que maravilhosa essa separação aqui, ó. Dá para ver direitinho, né? O laranjinha saindo aqui, uma outra substância aqui amarelinha se desprendendo de uma verde. Se você fizer uma coluna e ficar assim, pode sorrir que você está separando sim, sua substância está ficando super pura uma da outra. Aqui já é um exemplo de coluna de cromatografia de alta eficiência, então você vai ter vários tipos de coluna. Aqui tem um detalhe, ó, mostrando como que é dentro dela, olha lá, toda preenchida por partículazinhas, e essas partículas vão ser, dependendo daquelas partículas que a gente está falando lá, de exclusão, de troca iônica, de afinidade, vai variar com essas partículas aí. Opa, tá? E aqui uma coluna de cromatografia gasosa, né? De cromatografia gasosa, como passa o gás, ela é bem fininha, parece uma agulha, você não consegue nem ver o buraquinho direito, mas a sua substância vai passar ali dentro e vai se separar, e ela é muito comprida, porque
porque como é com gás, a substância demora muito tempo para conseguir ser separada aí, tá? Cromatografia líquida, a fase móvel é líquida, lógico. No caso da fase estacionária ser sólida, também pode ser chamada de cromatografia líquido-sólida. Se a fase estacionária é líquida, também é chamada cromatografia por partição, né? Pode ser chamada líquida-líquida aí. Essa cromatografia por partição é normalmente, às vezes, se você for fazer cromatografia em gel, a galera que mexe com biomoléculas lá, quem mexia muito com isso era a Grazi, que trabalhava na Fasplac, né? Que passa uma corrente elétrica e aí a substância passa por aquele gel e vai se separando pela corrente elétrica que está passando lá. Mas eu não sei se entra nem na parte líquida, porque o que está separando é a corrente elétrica. Enfim, né? A cromatografia em coluna em vidro é um exemplo de cromatografia líquida, muito usado em laboratório, a gente faria esse experimento aí, né? A cromatografia mais famosa é a cromatografia líquida de alta resolução, ou High Precision Liquid Chromatography. Caraca, nunca mais vou repetir isso daí, né? Que é a HPLC, que não deixa de ser, isso daqui é do Brasil, português, né? Nosso português Brasil maravilhoso, e esse daqui é o termo usado lá pelos Estados Unidos, né? Pelos Estados Unidos lá, tá? Então, se você vê falando de CLI ou de HPLC, pode saber que vai ser essas duas cromatografias que a gente vai falar na próxima aula, porque é um pouco mais puxado aí sobre cromatografias. A aula sobre cromatografia, então, é essa que eu ia dar. Ela é rápida mesmo, mas eu acho que ela é bem legal de ser falada, de ser mostrada. Tudo bem? Às vezes eu daria essa aula antes de fazer uma prática, às vezes eu não dou antes de fazer a prática, depende do tempo. Mas, pelo menos para vocês terem ideia, então, de como se comporta uma cromatografia, os tipos de cromatografia que existem aí com relação à fase estacionária, né? Na próxima aula a gente vai ver como é que funciona, então, a cromatografia por alta eficiência, como que você lê um cromatograma, qual é a diferença de um cromatograma para um espectrograma, por exemplo. Não é um espectro, já caiu em concurso lá. A figura mostrada é um espectro ou é um cromatograma? É um cromatograma, a gente vai notar por que tem essas diferenças. E é isso aí. Alguma dúvida com relação à nossa aula? Vou colocar para parar de gravar. Muito obrigado por assistirem a aula. Não vou embora, só vou colocar para parar de gravar para não ficar pesado lá para o YouTube. Então é isso, gente. Quem não assistiu a aula, peçam para assistir, dá o like aí se estiver no YouTube. Muitíssimo obrigado.